Querido pai, tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder. Em parte justamente pelo medo que tenho de ti. Em parte porque existem tantos detalhes na justificativa deste medo que eu não poderia reuni-los no ato de falar de modo mais ou menos coerente. E se procuro responder-te aqui por escrito, não deixará de ser de modo incompleto, porque também no ato de escrever o medo e suas consequências me atrapalham diante de ti. E porque a grandeza do tema ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Cartas ao Pai, de Franz Kafka. Sim, nós vamos conversar sobre esse livrinho pequenininho do Franz Kafka, que eu li já tem um tempinho, mas só agora eu consegui realmente digerir toda a história para poder passar isso para vocês, porque é uma história extremamente tocante, bonita, sincera. Não é um romance, realmente. Ele escreveu, mas as cartas não chegaram ao pai, então o pai nunca leu. O pai faleceu antes de ler essas cartas. Logo depois da morte do Kafka, reuniram todas essas cartas e acharam que era válido transformar num livro, e assim fizeram, e ainda bem que fizeram, porque, gente, o que a gente encontra aqui não é só uma biografia, a gente não fica só sabendo mais da intimidade do Kafka, não é só uma coisa tipo caso de família, vai abordar questões humanas, questões extremamente tocantes, que fazem a gente refletir e fazem a gente mergulhar nessa questão, nessa relação familiar e quem a gente como indivíduo. Então eu não tenho como resenhar a carta, porque ela é autobiográfica. Então ela não tem personagens, diálogos, assim, como se fosse uma história realmente. Mas o que eu vou trazer para vocês são as minhas impressões lendo a obra, o porquê que eu gostei tanto de ler Carta ao Pai. E vamos dizer que Kafka realmente é o meu autor favorito hoje em dia. Eu não gosto muito, como já disse em algumas tags, de dizer quem são meus preferidos, porque isso muda. Mas realmente mudou. Por anos, Marion Zimmer Bradley foi minha escritora favorita, Stephen King. Mas hoje em dia, Kafka é o autor que mais dialoga comigo, com quem eu sou hoje. Talvez daqui a uns anos isso também mude. Não que ele vai perder o seu valor, muito pelo contrário. Mas não vai dialogar, talvez, da mesma forma. Mas hoje quem dialoga comigo profundamente é Kafka. E, de fato, foi o texto mais autobiográfico que eu já li. Porque, na verdade, eu tento passar longe de autobiografia ou de biografias. Eu não me interesso tanto por quem o meu escritor favorito, ou o meu escritor, ou então o escritor que eu leio, foi na sua vida privada e particular. Eu realmente gosto mais de saber do que ele escreveu. E conhecer ele através da escrita. E não através de fatos. Isso realmente não me enche os olhos, né? Mas claro que a gente fica no básico, né? A gente realmente fica sabendo o básico de quem foi aquela pessoa, a relevância que ele teve na sua vida, na sua sociedade, mas fico nisso. Então acho que de fato Cartas ao Pai foi o texto mais autobiográfico que eu cheguei e gostei, né, de ler, de embarcar. Mas eu acho que também gostei porque essa carta vai além da biografia, né? Ela não é romantizada, mas tem muita poesia. Ela provoca e causa grandes reflexões. Eu acho que esse livro vai ser um livro de enfrentamento, sabe? Que o Kafka vai enfrentar o seu pai, que o Kafka vai contar como enfrentou e como isso transformou a vida dele. Porque não vai. E o Kafka não rivalizava com o pai. Isso não acontecia. Na verdade, ele nem almejava chegar naquele altar, né? Destronar o pai. Como ele diz na própria carta, não houve uma guerra. Porque Kafka já se diz estraçalhado. E o que sobrou disso foi medo, insegurança e um jovem com vários problemas de autoestima. Kafka descreve um caso, só para tentar simbolizar um pouco dessa admiração pelo pai, dessa grandeza que o pai ocupava. Ele conta um caso que eles foram se trocar numa cabine, trocar de roupa.
e que ele viu o pai de forma gigante, formosa, atlética, grande, imponente, e ele se via frágil, fraco, verdadeiramente um saco de ossos. Então isso já traz o caráter do Kafka, né? Ele não tem aquela força para destronar o pai. Mas não confunda fragilidade com falta de força, né? Com falta de expressão. A força do Kafka estava na escrita, sem sombra de dúvida. A sua grandeza estava toda carregada realmente na escrita. Porque Kafka ele não vai falar sobre angústia, ele não vai falar sobre sensação de desprezo, ele vai vomitar tudo isso, ele vai jogar tudo isso pra fora, vai expurgar realmente. Kafka também vai falar nessa carta sobre a relação que ele tinha com a mãe, e ele reconhece que a mãe era super protetora e ele que era mimado por ela, mas ele também vê isso como uma forma de apaziguar, porque a mãe tentava compensar, porque a mãe sabia que o pai era autoritário, então talvez tentava compensar mimando Kafka. Nessa carta nós também vamos ter a relação dele com as irmãs e a relação dele com o pai a respeito do casamento, porque Kafka ele tentava casar, algumas vezes ele viu o casamento como uma saída de tentar tirar esse pai da frente. Tudo que ele fazia de fato era para esse pai, mas ele nunca conseguia alcançar o reconhecimento desse homem, ou então o olhar otimista, ou então um olhar de credibilidade. Muito pelo contrário, o pai sempre via ele com um olhar mais crítico, severo, né, daquele que condena antes de qualquer coisa. Uma coisa que eu já vi muitos booktubers falarem é que realmente não importa se você tem uma relação boa ou uma relação ruim com seu pai, esse livro ele vai te tocar, ele vai mexer com você, independentemente, porque você não precisa ter um pai ausente, um pai carrasco, para você se identificar com Kafka. Kafka vai além disso, porque ele vai tocar realmente em questões humanas. Eu li esse livro assim, em 2 dias, se eu não me engano. Pelo tamanho, eu teria lido em poucas horas. Mas a carga emocional é tão forte que eu precisei dar umas pausas e digerir a história. Pra mim não importa se o pai do Kafka era um carrasco, como ele dizia, ou não. Porque como eu perdi com a psicanálise, o que importa realmente é o discurso em si. E no seu discurso, Kafka realmente era o inseto que ele escreveu na Metamorfose. E é isso, gente. Super recomendo Cartas ao Pai. Leia, é uma leitura maravilhosa, necessária. Kafka é incrível, gente. Só digo isso. Incrível. Se você já leu Cartas ao Pai, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou, como você foi impactado pela obra. E se você leu outra obra do Kafka, também não deixe de comentar. Se você acabou de chegar aqui no canal e não está inscrito, é o momento, não é? Se inscreva para continuar recebendo as novidades aqui do BookBox. Como sempre, não deixe de sair sem deixar seu like aqui pra mim. E é isso, gente. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau. Vamos vlogar um pouquinho? Então vamos nessa. Vamos conversar hoje sobre novos autores.